tinha uma série chamava Patrulha Rodoviária. Né? Então, essa patrulha rodoviária era uma coisa assim que me chamava muita atenção, porque tinha um detetive, tinha isso, tinha aquilo e tal. Mas surgiu toda uma série depois, brasileira, né? Que tinha um camarada que ele tinha mais ou menos 1,80 m, 1,90 m, o cara era um policial rodoviário brasileiro. E ele tinha um cachorro que andava com ele e que ajudava ele, que atacava os bandidos. Ele ia num Cinca Chambord, né? Aquele carrão, e o cachorro ele do lado, vamos lá, lobo! E o lobo ia junto com ele e tal, e o lobo atacava e pegava os caras com o revólver na mão, e aquela coisa toda. E era vamos dizer assim, era um pastor meio vira-latão, entendeu? Mas por quê? Porque hoje a gente sabe que os cachorros, quanto menores eles forem, menos corpo, por isso que o Malinois faz tanto sucesso, tem tanta, vamos dizer assim, habilidades, né, o pastor de Malinois, por causa disso, por causa do corpo. Um pastor muito grande, cabeça, ossatura, ele tem mais dificuldade. Então esse cachorro, junto com Carlos Miranda, olha o nome do ator, hein? Falei, será que é meu parente e tal? E ele está vivo até hoje, o Carlos Miranda. Até era uma pessoa legal para vocês entrevistarem, porque ele tem história para contar, porque ele vivenciou, ele entrou como ator, né? E ele acabou depois se tornando um policial rodoviário de verdade. Que legal. Ele gostou da coisa e ele fez do personagem dele uma realidade na vida dele. Então eu sei que hoje em dia ele vai para algumas feiras de carros antigos e tudo. Até eu queria encontrar com ele, falar para ele, eu vou te dar um cachorro de presente, um pastor com o nome Lobo para você ter contigo, né? Eu sei que parece que ele morava em Santos, alguma coisa assim, mas ele já está já com 85, quase 90 anos. Mas o cara é forte, o cara, sabe, aquele cara bem cuidado. Por quê? Ele era um bom exemplo. É isso que é uma coisa legal. A gente só via nos filmes de animais bons exemplos, coisas boas, coisas assim que realmente falta hoje em dia, né? Então todos os filmes, e eu então tomei a decisão naquela época com 16, 17 anos, que eu iria trabalhar com animais para cinema. Mas nunca, passaram uns 10, nem 10, mas uns 5, 6 anos depois, dá uma olhadinha, acho que foi em 1989, acho que foi lançado um filme chamado A Festa, do Hugo Giorgetti. Vê quando foi o lançamento? Na verdade, foi o seguinte, um dia eu já estava com um leão em casa, eu tinha os cães e tinha um leãozinho lá. E um senhor que trabalha com animais até hoje também, mas já está com uma certa idade, chamado professor Jairo, ele me ligou, falou, eu sei que você tem um leão aí, você não quer emprestar o leão? Tudo. Eu falei, o leão está lá na casa de um amigo meu, mas se vocês quiserem, pode pegar para fazer o comercial, ele é manso, assim e tal. E aí começou. Aí uma pessoa ficou sabendo que eu tinha animais, que eu treinava animais, e 89, não é isso? Aí eu fui fazer depois, logo em seguida, acho que em 88, eu fui fazer um comercial para Fuji. Sabe o que é Fuji? Sim. Que era câmera, filme, né? Câmera e tal. E aí tinha um cachorrinho que era um Beagle. E o Beagle tinha que latir, tinha que fazer não sei o quê. E quem foi dirigir o comercial foi o cineasta Hugo Giorgetti. E ele gostou do meu trabalho e tudo, e ele falou, eu vou fazer um longa. Você tem um cachorro lá? Sim, eu preciso de um cachorro enorme, um cachorro grande e tal. E eu falei, olha, eu tenho um que eu treino. Né? Eu treinava naquela época um cão, um dog alemão de uma pessoa lá da Granja Viana, que era um brother meu, que era um amigo meu, chamado Janus Wessel, da família Wessel, das carnes Wessel. Sei. E ele falou, Gilberto, você pode pegar aí, tem Areta. Areta era uma dog alemã, metade dessa mesa aqui. Porque naquela época, na verdade, chamava dog, não é, chamava dinamarquês. Ou Great Dane, né, em inglês, lá nos Estados Unidos. Grande dinamarquês. Depois mudou para dog alemão, porque eles fizeram ele mais fino, foram fazer acasalamentos e tal, e ele é mais fino, mais magro e tal. Mas naquela época... Ele era maior ainda. Ele era maior. Ele era mais largo, mais largo, cabeça, orelha, tal, aquela coisa toda, bem imponente. Então aí eu peguei esse cachorro e fui para o estúdio. E eu passei um mês inteiro dentro do estúdio, porque a gravação demorava 3 dias, porque era uma história incrível, inclusive, essa história da festa, que é assim, a festa, o que é? Tem uma mesa de bilhar como essa, e o tempo todo tem um jogador,
O jogador era uma pessoa que depois se tornou muito amigo meu, que era diretor de cinema. O pai dele era de circo no passado. Eles tinham na casa deles, ali perto da MTV, eles moravam a vida inteira ali do lado da MTV, chamava Adriano Stewart. Depois, se vocês entrarem, vocês vão ver, esse cara fez muitos filmes, ele dirigia, né? E o pai dele era o Walter Stewart. O pai dele era um cara que era comediante e que trabalhava em circo. E ele trabalhava na Record, apresentando um programa. Tinha um programa chamado Circo do Arrelia. E era uma coisa assim. Então, eram só artistas. Então, eu trabalhei com o Adriano Stewart. O outro cara era um cara que era um músico, que é o Jorge Maltner, que está vivo até hoje e estava lá. Tinha um outro cara que também estava que participava da festa do filme, que era o Ney Latorraca. Sei. E estava lá embaixo também, perto da mesa de sinuca. E tinha um cara que era o bêbado e tal, que era o Abu Janra. Então, todos esses caras... E o animal? Não, escuta só, todos esses caras foram convidados porque eles iam subir para a festa. Então, mostrava o diálogo, eles ali, ansiosos para ir para a festa. E tudo em volta da mesa. Tudo em volta dessa mesa de bilhar. Uhum. E o estúdio era isso, praticamente. Tinha chuva depois, tinha coisas lá fora. E todo mundo estava esperando. E tinha um cachorro que toda hora tinha que ser transportado de um lado para o outro para não incomodar os convidados. Aí pega o cachorro, leva o cachorro para cá, traz o cachorro, faz isso, faz aquilo. Ah, tá com medo do cachorro. Isso, tal. E o cachorro estava ali. E por alguns dias de trabalho eu ganhei uma grana boa. Falei, puta que pariu, esse negócio dá dinheiro, hein? E, apesar que não tinha dinheiro, era pouco, tal, mas para mim era uma baita de uma grana. Então eu falei, pô, é isso que eu vou fazer. Aí eu falei para ele assim, logo um outro cara me chamou, chamado Necão, e eles falaram, olha, tem filmes para fazer. Vai ter uma campanha, inclusive, de galinha, isso, aquilo. Aí eu falei, já sei, eu vou para a Universal Studios. Eu vou lá aprender como é que treina animais para cinema. Isso em que ano, Gilberto? Isso foi em 1990. Nossa, calma. 1990, mais ou menos. 1990, Universal Studios de Los Angeles. Mas é a abertura para conseguir essa... Então, aí tinha um amigo meu chamado Howard Laguna, que morava lá ele morava em São Fernando, na Califórnia, e eu era mormon, né? Desde garoto eu era mormon. Isso. Então eu sempre fui mormon, né? E aí eu tinha feito missão, tal, fui missionário, e eu conhecia muita gente nos Estados Unidos. E eu acabei indo para os Estados Unidos e fiquei na casa deles lá em São Fernando, em Vale de São Fernando. E aí ele me levou na Universal e me apresentou para o pessoal lá, porque tinha uns caras que eram produtores de grandes séries, que são mormons. E aí esses caras me apresentaram para os caras da Universal Studios. E tem o pessoal se ajuda de alguma forma, então. E tinha uma companhia que está lá até hoje, cuidando da Animal Actors, que fica dentro da Universal. Da Universal, que chama-se Jerry Gero. Esse Jerry Gero, Gary, né? O Jerry Gero, esse cara é o cara que mais filmes fez com animais em Hollywood. Porque ele tem uma empresa chamada Birds Animal Unlimited. Uhum. Então, esse cara tinha, assim, trocentos treinadores. E tinha um head lá chamado Larry Madry. E eu colei lá nele e falei, pô, como é que vocês fazem tal? Como é que é para treinar isso, treinar aquilo? Ah, é tudo com peso, é tudo com comida, é tudo com clicker, é tudo com condicionamento, pesa, come, deixa comer bastante, no outro dia só dá metade, a outra metade come na mão. E começaram a me explicar como é que o negócio funcionava. Eu falei, putz, é isso. Muito mais técnico que aqui? Muito mais técnico. Era um negócio assim, sabe? Tinha a Lady Hawk, lembra aquele lá que era o Feitiço de Áquila? Eles que fizeram. 101 Dálmatas, Férias Frustradas, um monte de coisa. Né? Todos aqueles filmes lá, Jerry Gero, companhia dele que fazia. E ele que faz aquela apresentação que a macaca passa de sutiã. Animal Actors. Isso, que o bicho vem e pega o dinheiro. Animal Actors. Eu vou desde a infância na Disney ver essa apresentação. Aí eu fui pra lá pra ver como é que era. A gente já viu junto, né, Sim, a gente já viu junto. Muito legal, né? Muito então, legal. É essa companhia desse camarada. É a macaca camarada que vem com o sutiã. Isso, orangotango. Clássico, né? Orangotango. Aí depois de um tempo, né? Hoje é o orangotango? Orangotango. E assim, pra entender, essa companhia que você
está falando, que é uma coisa que você também depois fez no Brasil, são profissionais que são contratados para estar no set de filmagem durante todas as cenas que tem animais, cuidando do animal e também ajudando o animal a performar aquilo que precisa ser feito na cena. Ou seja, você dirige de uma certa forma o animal. Exatamente. O Gilberto é o Nope brasileiro, velho.